Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Vim aqui, conforme prometido, fazer um review com spoilers de Squid Game. A série que tá dando muito o que falar pelo mundo afora, talvez se torne, de acordo com as palavras de um dos CEOs da Netflix, a maior série do streaming inteiro, tá? Essa série, cara, ela é uma série desse ano, tá? Ela foi lançada em 17 de setembro e eu fiquei surpreso porque quando eu vi, eu vi tipo assim 2 ou 3 dias antes de começar a dar aquele boom, aquele hype. E aí quando deu o hype eu fiquei, caralho, maluco, sério isso? Né? E eu quero deixar bem claro, como é que eu vou fazer essa explicação, tá? Eu vou falar de cada episódio e vou explicar um pouquinho mais ou menos de cada jogo e do porquê que eu achei foda e falar um pouco de cada personagem também, né? Cara, assim, o personagem principal é o Song Gi-hun, que é um cara que é viciado em jogos, né, e que acabou ficando, obviamente, endividado. Aí você tem além disso, você tem o Sang-woo, que é um amigo dele que passava a imagem de bom moço, mas tá todo ferrado. Você mostra a família desses caras. Você mostra assim, eles mostram muitas coisas de como foram, de como é o contexto de cada pessoa nomeada, de cada pessoa importante que foi parar ali, tá? Então você tem um senhor com um tumor no cérebro. Você tem um gangster que tá devendo pra Deus e o mundo. Você tem um cara que é um estrangeiro no Japão. Você tem uma mina que é refugiada da Coreia do Norte. Então você tem várias pessoas e com histórias e conteúdos únicos que fazem você ficar bem preso a eles, sabe? Fazem você sentir a humanidade que existe neles, tá? Além disso, a gente vai ter jogos específicos, né? E assim, o primeiro episódio da série, que é o Batatinha 1, 2, 3, que na verdade não é Batatinha 1, 2, 3, né? É luz vermelha e luz verde, que é exatamente aquele de parou, andou, que aqui no Brasil a gente joga como estátua, né? E cara, basicamente o que acontece? Nesse primeiro episódio, primeiro eles introduzem o protagonista, introduzem subitamente, assim, de uma maneira bem sublime, bem pequena, os outros personagens, porque você vê que vários deles até passaram por ele até naquele dia, tá? E você vê ele se afundando e fazendo algumas decisões bem ruins na vida dele, mas você vê que ele é um pai, é um cara que tá tentando na vida, apesar de tá tentando do jeito errado, digamos assim, né? Mas basicamente, cara, ele vai jogar, ele tem uma oportunidade de jogar bafo, que pra mim é bafo, porque é aquele jogo que a gente tem que jogar uma carta na outra e virar a carta do outro, né? Aqui o bafo, na verdade, aqui a gente faz com a mão, mas lá ele é um jogo que você tem 2 negocinhos dobrados, tem que usar um pra virar o do outro, e assim você pontua, tá? Vale ressaltar que aí o que acontece, né? Esse ator aí, ele é um ator foda na Coreia, tá? É um ator foda. A gente conhece ele, pelo menos a maioria das pessoas deve conhecer ele, do Train to Busan ou Invasão Zumbi, que foi um dos filmes de zumbi mais fodas que tiveram. Se você ainda não viu e curte o gênero, veja, porque é um filme foda. E ele é talvez o ator mais famoso, ele e mais um, tá? Que eu vou falar quando chegar na hora dele. E basicamente ele aceita, ele recebe, depois de jogar contra esse cara e ser posto numa situação bem humilhante, porém ganhar uma grana, ele fica tentado e por isso ele aceita um cartão lá e vai jogar o jogo. Aí ele é convidado, junto com outras 455 pessoas, para jogar o tal do Batatinha 1, 2, 3, que não é nada mais do que estátua. Só que tem um problema. Perdeu, morreu.
Perdeu, morreu. E aí você vê claramente a diferença entre os jogadores e o pessoal que tá ali pra morrer, sabe? Porque basicamente, os caras que vão ser jogadores, você vê claramente que mesmo quando a galera sai correndo, fugindo, etc e tal, eles ficam parados. E a galera que é figurante zona, quando vê um cara morrendo, se desespera, corre e esquece que é um jogo de estátua e que não importa se você está correndo por qual motivo. Se você está se mexendo no momento que comparou a contagem, você vai morrer. E aí, obviamente, tem a diferença, né? E você vê alguns personagens já conhecidos ou já mostrados passando e acontece uma parada bem importante, que entre o primeiro e o segundo episódio, eu acho que no final do primeiro já começa isso, tá? Mas já vou começar a fazer transição pro segundo episódio. Existe uma das regras que diz que se a maioria dos participantes concordarem em parar os jogos param. Só que tem uma coisa importante, tá? Existe uma premiação em dinheiro. Existem 456 participantes e para cada um deles que morrer, são adicionados 100 milhões de wons à conta. Se eu não me engano, isso dá em reais, acho que são 4 milhões e meio de reais, mais ou menos, tá? Então, você adiciona 4 milhões e meio de reais para cada participante que morrer. Só que aí é que vem o twist. Se todo mundo cancelar o jogo e acabar, esses 4 milhões e meio serão doados para a família de todos aqueles que morreram. Serão 4 milhões e meio para cada família que morreu. De quem morreu. Se eles continuarem jogando, eles vão ter que passar por 6 rodadas de jogos infantis até alguém ser campeão. Até vencerem as 6 rodadas. Não importa quantos vençam, mas quando vencerem as 6 rodadas, eles vão ter essa brincanagenzinha e vão ganhar e vão dividir ou vencer, né, o prêmio geral, tá bom? Então ali, você pode chegar a 45,6 bilhões de wons, que é muita grana, meus amigos, muita grana, simplesmente muita grana, tá bom? Dá aproximadamente 2 bilhões de reais, mais ou menos. Então é muita grana. Tipo assim, é grana o suficiente para você não pensar mais em grana pro resto da sua vida, pela próxima e pela outra e por mais umas 3. A não ser que você faça merda com essa grana, tá? Mas aí o que acontece é que quando eles conseguem parar o jogo devido àquele desespero, etc. Foram aproximadamente metade dos jogadores mortos, acho que foram 255 jogadores morreram no primeiro jogo, e aí ficaram 201, e o último vota a favor de saírem do jogo. E aí o que acontece, cara? Com essa parada toda que rola, eles têm eles voltam pro mundo deles, só que eles veem que tá tudo uma merda ainda, cara. Que as dívidas continuam lá, os caras continuam caçando eles, a vida continua uma merda. E o protagonista, ele tenta levar a história pra polícia, mas ninguém acredita. Porém, um policial específico acredita na história e vai investigar porque o irmão dele, no passado, recebeu essa mesma situação e nunca mais foi visto. Basicamente com isso, né, cara, a gente tem aquela história... Aí a gente começa a desenrolar a história e o protagonista resolve voltar para a situação do jogo para ajudar o detetive na investigação. E aí você começa a ter uma história com 2 vertentes, né? Você tem o lado do detetive, que está investigando tudo, começando a descobrir e fuçar nas coisas. E você tem, por outro lado, o lado dos sobreviventes, dos jogadores, né? E aí, estamos rolando aí. Aí a gente chega na terceira parte. A terceira parte já começa outro jogo, que é um joguinho de... que eles pegam um doce e você tem que quebrar a forma, né? Vai ter uma forma nesse doce desenhada e você tem que retirar essa forma pra... Você tem que retirar essa forma para poder sobreviver. E sem quebrar.
Então o que acontece? Aí começam a rolar as trapaças, o pessoal tem uns que usam umas ferramentas que não era para eles terem, tem outros que vão lá, mas eles dão um jeito e vão fazendo isso. Enquanto isso, o detetive tá lá investigando as paradas, buscando no fundo e consegue uma máscara e fazer umas paradas para se infiltrar na organização, né? Além disso, você tem alguns jogadores ficando mais ousados, né? Começando a ficar mais desesperados e tentando matar as pessoas, né? Ele tenta matar um dos membros da staff, aí consegue um negócio lá e se fode. Aí a gente chega no quarto jogo. O quarto jogo é um jogo de equipe, tá? E o que acontece? A gente vai vendo vai vendo que as pessoas começam a se juntar em times orgânicos ali, porque eles veem que eles são mais fortes se eles fizerem isso. E aí você tem um cara que você descobre que tá tendo um rolo e que tá sendo uma trapaça, que é o doutor que tá ajudando os caras a traficarem órgãos, que depois você descobre que aquilo lá não era parte da organização, é parte de alguns membros da staff mesmo. E velho, basicamente rola uma parada bizarra em que eles começam a se matar lá livremente dentro do lugar, rola uma treta bizarra e no fim das contas os grupos principais conseguem sobreviver, mas morre bastante gente e libera muita coisa, tá? Libera muita coisa. Diminui muito a quantidade de gente, né? Vamos lá. Aí você chega no quinto jogo. O quinto jogo é Cabo de Guerra. Quinto jogo não, quinto episódio. No quinto episódio eles têm um jogo de Cabo de Guerra. Tem umas tretas imensas assim entre os grupos, mas no fim das contas eles ficam naquela história de claro, óbvio, depois daquela noite anterior, fica todo mundo com o cu na mão, né? Como é que o cara vai dormir sabendo que pode dar merda, né? E aí, enquanto isso, rola uma descoberta importantíssima, tá? Rola uma descoberta importantíssima no quinto episódio, que é quando o detetive descobre que o irmão dele venceu o jogo em 2015. E que o jogo tá rolando há mais de 30 anos. O jogo está rolando secretamente, bancado por bilionários do mundo afora. Outra coisa muito importante também é que o médico pressiona os caras para conseguir informação, porque ele estava ajudando na coleta de órgãos em troca de informação sobre qual seria o próximo jogo. E quando ele não recebe informação, ele fica puto, se revolta, dá merda e pá! O chefão descobre a porra toda, mata geral. Geral que estava envolvido nessa treta, tá? Esse episódio, ele é um episódio impactante, é um episódio muito importante pra trama, porém, beleza, né? Porém, eu vou te dizer, é um episódio fraco quando a gente compara com o próximo. O próximo episódio, que é o Gandu, ele é o episódio 6, se eu não me engano já é o quarto jogo, é isso? Foi, quarto jogo. E o quarto jogo, meus amigos, é bolinha de gude. Só que bolinha de gude na Coreia, como que era jogado, né? Bolinha de gude na Coreia era jogado da seguinte maneira, né? Você tem você pega as bolinhas de gude e você joga que nem porrinha aqui no Brasil, né? Basicamente você joga lá, você aposta, você diz a quantidade que tem, você diz, é par ou ímpar que vai dar o total aqui, é que tem na minha mão. É par. Tá, e quantas você apostou? Aí você diz lá, par, e a pessoa apostou 4 e você apostou 5, você acertou a aposta, e como você tem 5, você pode pegar até 5 bolinhas de gude do outro. Se só tiver 4, você pega 4. Então por aí vai, tá? E aí, cara, basicamente, qual foi o foda desse episódio? E se você já viu a série, cara, você vai sofrer junto comigo, você sofreu junto comigo nesse momento. Que é basicamente que todo mundo se divide em duplas. Todo mundo já começa a se separar em duplas, achando que eles vão ter que enfrentar outras duplas, achando que vai ser trabalho em equipe. E aí eles têm a grande, terrível descoberta de que as duplas vão se enfrentar. De que o membro da dupla vai enfrentar o outro.
E que quem vencer segue adiante, né? E pra vencer você tem que tirar todas as bolinhas do outro. E aí fica um dilema, né? Porque as duplas são formadas por afinidade. E aí você tem um jogador que é extremamente bom de... Não digo que ele é sortudo, não sei se ele é sortudo ou se ele simplesmente tem uma boa leitura de blefe, mas é o paquistanês, o Ali. Ele começa a ver o jogo do outro cara e ganha, não sei o que e tal. E você vai vendo várias reviravoltas e vários momentos emocionantes e a gente se vê forçado a se despedir de diversos personagens de uma maneira extremamente triste e impactante, sério. Porque é como se você tivesse que se despedir do seu melhor amigo ou de uma pessoa que você quer proteger e sabendo que você matou aquela pessoa. Sabendo que você causou a morte daquela pessoa. Cara, eu nem quero imaginar. Eu nem quero ter que imaginar essa situação, sabe, na minha vida. É bizarro, é profundamente deprimente. E é um episódio que revela muita coisa de muita gente, sabe? E faz a gente refletir muito sobre a vida e sobre como a gente lida com as nossas amizades e como a gente trata as pessoas ao nosso redor. E fala muito de confiança também, tá? Mas outra coisa que é importante sobre esse episódio é que também é revelado com uma pessoa que é bem filha da puta, eu diria, sabe? Basicamente eu diria que é uma pessoa que revela quem é um próximo vilão, basicamente. É o cara que, se você tá torcendo a favor dele, você é um filho da puta, ou você tá valorizando a estratégia acima de ser humano, tá? E aí é engraçado que tem um plot twist do episódio 6 pro 7, em que uma das pessoas achava que a outra tinha morrido, e aí já volta e dá de conta de cara com a pessoa e vê que ela tá viva, e ele fica, puta, não matei, fudeu, tá? E tem outra coisa importante, um dos jogadores se mata. Ele era um cara que tinha entrado no jogo junto com a esposa dele, e a esposa dele foi a dupla dele. E ele ganhou o jogo de bola de gude. Só que ele não aguentou o peso de lidar com aquela situação que eu falei. E é bem tenso, é bem pesado, tá? E aí quando tá no penúltimo jogo, né, vai chegar o quinto jogo, chegam os VIPs, né, que são as pessoas multimilionárias que vêm presencialmente mascaradas, como se fosse um show bizarro a lá... Tipo aquelas coisas que os ricos fazem no dia de crime, uma noite de crime, tá? É bem bizarro. Mas basicamente, cara, o detetive consegue mais informação, consegue fazer umas paradas e consegue pegar um dos VIPs de refém e adquirir informação dele e fugir da ilha. Enquanto isso, os jogadores vão passar por um outro jogo. Em primeira parte do jogo é que eles têm que escolher a ordem deles. São só 16 jogadores agora, tá? E aí o que acontece, cara? O próximo jogo é um jogo de piso em falso. Basicamente, a cada passo você tem 2 vidros. Um dos vidros é vidro temperado, vai resistir, vai garantir a sua segurança e estabilidade. E o outro é um vidro comum, se você pisar em cima ele vai quebrar e acabou. E você tem um poço sem fundo embaixo, você não consegue ver o fundo. Então pisou errado, morreu. E aí o que acontece com isso? As pessoas estão... óbvio, né? Isso já deixou bem claro que quem foi em primeiro se fudeu. Tá? E aí eles vão jogando, disputando e tal. Tem umas reviravoltas bem interessantes, tem uma jogada de suicídio que leva junto, e no final das contas, os sobreviventes do jogo tem um problema quando o restante dos vidros são explodidos e vários deles se machucam. E ficam só entre 3, tá? Ficam só aqueles 3 que vocês já viram, na real, né? Que são o protagonista, o vilão e a menina. E cara... E essa parte também é foda, velho, é foda. Porque você vê um contraste da natureza humana, assim, tão grande.
A mulher, ela é uma sobrevivente, mas ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa que quer o bem. Mas ela não é boba, ela é uma pessoa que se fudeu muito na vida. Mas ela enrijeceu com isso. O protagonista, ele é um cara que, apesar de tudo, ele é muito inocente e muito bonzinho. Então ele quer acreditar na bondade das pessoas e ele quer confiar nas pessoas. E o outro cara é amigo de infância dele e é um filho de uma puta. É um filho de uma puta, não tem explicação, não tem outra palavra, não tem outra expressão. Ele é um filho de uma puta. E cara, e com isso, eles ficam numa situação, eles têm um jantar à luz de velas, super fodão, dos três, e acaba acontecendo umas merdas, e acaba a história do detetive, acaba a história da mulher. E cara, eu não sei o que vocês acharam assim, mas eu achei que esse episódio, ele teve muitos momentos decisivos também. Que basicamente você vê o protagonista sendo punido pela inocência dele. Você vê que é muito chocante a cena, assim, quando ele vê que o cara tá dormindo, aí não sei o que, ele vai pedir ajuda, aí quando eles estão abrindo a porta, eles abrem com um caixão, ele não sabe o que houve, quando ele olha, ele vê que o outro cara acordou e matou a menina. E é foda aquilo, velho, aquela cena é foda, é pesada pra caralho. E assim, e o detetive, né, que acaba a história dele, e aí é que revela, né, que o líder é o irmão dele, que ganhou o jogo em 2015 e hoje é o líder do jogo. E o ator que faz o líder é o ator que faz o Storm Shadow em G.I. Joe, e também é o cara que faz um assassino em Red 2, um assassino coreano. E cara, é um ator foda também de ação, um cara que luta pra cacete. E ele revela a face dele, o irmão, a gente fica numa expectativa de, meu Deus, ele vai salvar o irmão, não sei o que, e aí ele dá um tiro no irmão e acaba ali a história do policial. E véi, assim, e é um episódio decisivo, tá? Um episódio bem decisivo. É um episódio tenso, tá? E cara, e quando a gente chega no último episódio, a gente vê que é uma parada foda, tá? Que é o episódio que dá nome à série, que seria o Round 6 ou o Squid Game, que é um jogo coreano, tá? Que basicamente você tem um desenho de uma lula, né? Que é um quadrado, um bagulho e um retângulo. Eu não lembro em qual ordem exatamente. Mas aí basicamente o cara que tá fora do desenho é o atacante e o cara que tá dentro é o defensor. O defensor pode se mover conforme ele quiser e o atacante ele tem que passar de um lado pro outro para poder, e com uma perna só, para poder, e se ele passar de um lado pro outro com uma perna só, ele pode usar as duas pernas e aí é que o jogo fica justo. Só que aí fica só ele e o amigo de infância dele, e é uma parada bizarra porque é uma luta extremamente visceral entre duas pessoas que não querem morrer, e ao mesmo tempo que tem uma parada de bem contra o mal, você nota que assim, cara, que a verdade é que não tem nenhum vencedor. Porque mesmo quem venceu vai estar destruído pro resto da vida, sabe? E cara, basicamente ele vence, mas ele não aceita e o cara tenta terminar o jogo, só que o outro cara, ao invés de botar, ele se mata. E cara, assim, e é foda, porque o que acontece é porrada atrás de porrada atrás de porrada. Porque ele passa nesse tempo aí, e quando ele passa nesse tempo, o cara chega lá, ganha o jogo, 45 bilhões, aí ele chega em casa, fudido, descobre que a mãe dele morreu. A mãe dele tá em casa lá, abandonada, desmaiada no chão, morta, não sabe se quanto, só sabe se Deus quanto tempo. E cara, assim, e ele fica e assim, ele fica ele não mexe em nada do prêmio dele. Ele fica tipo um mendigo, tipo um morador de rua, pedindo emprestada grana, fazendo as coisas, tipo, ele tá todo fudido da vida. A cabeça dele tá destruída, ele fica praticamente desaparecido por um ano, tá completamente traumatizado. E numa noite ele recebe um outro convite de jogo. E aí quando ele vai no lugar,
aí é que a gente tem a descoberta do talvez o maior plot twist da série, né? E cara, que velho filho da puta nessa parte. Eu fiquei puto de ter chorado por ele. Mas você vê que tem os momentos finais e que naqueles momentos finais ele finalmente faz com que o cara enxergue que ele tem que fazer valer aquelas 455 vidas que foram perdidas. Ele tem que fazer valer o sacrifício dele, ele tem que fazer valer tudo que foi perdido, porque a vida vai seguir com ou sem ele. E que a realidade é muito mais cruel que aquilo, e que é muito melhor pra ele, se ele quer ajudar tanto, ele que ajude as pessoas. Mas ficar reclamando do fato de que as pessoas são cruéis, de que não se ajudam, não vai resolver a situação. Com isso, a gente tem um final extremamente visceral. Cara, basicamente rola esse confronto com a realidade. E com isso a gente chega naquele choque, né, de que a vida segue. E com isso ele volta a viver, ele usa o dinheiro, ele ajuda as pessoas que ele queria ajudar. E assim, aparentemente ele vai viver bem. Só que a gente tem aquele plot twist que tudo indica que vai levar para uma segunda temporada. E cara, essa série foi uma jornada pra mim, assim, de altos e baixos. Foi bem roteirizada, foi extremamente humana, até de maneira desumana, digamos assim, né? Mas a gente vê o lado bom e o lado ruim do ser humano na sua forma mais visceral. E cara, que série foda, que série foda. E mano, eu não tenho nem como falar alguma coisa, sabe? Foi um negócio assim surreal. Foi uma série extremamente impactante. E uma coisa que eu achei muito foda dessa série é que ela é toda muito realista em algum sentido, sabe? É tudo muito coisa que dá pra fazer na vida real. É tudo muito coisa, tipo assim, é diferente, por exemplo, uma outra série que eu recomendei, Alice in Borderland, por exemplo, que foi uma parada que tinha negócios super tecnológicos, lasers saindo do céu e matando as pessoas, e o caralho a quatro, não sei o que. E aí você vê que nessa série não, é tudo bem realista. Os caras não são intocáveis, não são ninjas, não são... Ah, meu Deus, eu luto pra caralho, eu sou fodão. Tipo assim, são só caras com armas e guardas e que estão com a vida em risco. E realmente é um jogo onde a humanidade é levada aos seus limites, tanto no bem quanto no mal. E eu sinceramente espero muito que essa série tenha realmente uma segunda temporada. E é muito forte, muito forte. E eu recomendo, tipo assim, óbvio, né? Se você conhece alguém que não viu, não passe esse vídeo, passe o vídeo da semana passada. E caso você tenha visto, que eu espero que você tenha visto antes de ler a análise comentada com spoiler, né? Deixa aqui embaixo seus comentários, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem já viu também, porque eu acho que vocês... eu quero debater essa série com vocês, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês não acharam, qual é o seu personagem favorito de Round 6, qual dos jogos você achou mais foda, você sobreviveria até o final, você teria culhões pra isso, e é isso, guys. Então, é uma série que faz a gente repensar a vida e enxergar a vida de uma outra maneira e valorizar mais, eu acho, cada dia e cada segundo. Então, é isso. E essa frase vai soar zoada depois de falar de uma série com jogos tão pesados, né? Mas, como sempre, meus camaradas, GG e até logo.